poderoso lá romper, e aos remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamar, quando se fizer chamar, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Eis que vos digo o mistério. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Será possível uma pessoa ter a certeza de que irá para o céu? Ou será que precisamos viver neste mundo sempre em dúvida quanto ao que nos reserva o julgamento final? Cristo nos oferece o que nenhuma outra religião ousa fazê-lo, a certeza, ainda nesta vida, da salvação eterna. Ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando se fizer chamada, nós Papai, é verdade que Jesus vem outra vez? Sim, querida. Ele voltou ao céu depois da sua ressurreição, mas foi somente por algum tempo. Ele disse que viria outra vez. E quando vai ser isso, hein? Bem, ele disse que o dia e a hora ninguém sabe, senão seu Pai que está nos céus. Mas ele deu alguns sinais da sua vinda. Na Bíblia, em São Mateus capítulo 24, nós lemos que certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E no versículo 14... E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas, papai, não parece que tudo isso já está acontecendo? E por que Jesus ainda não veio? A Bíblia mesmo nos diz o porquê. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 8. Para com o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que quer dizer isso? Quer dizer que, como todos temos pecado, é por isso, por causa de nossos pecados, que o Senhor Jesus veio a primeira vez. Veio como homem, pobre e humilde,
para morrer na cruz e receber ali o castigo dos nossos pecados. E como depois disso não existe mais castigo, ele está disposto a perdoar a todo aquele que se arrepende e crê nele de todo o coração. Ah, agora entendo. Ele demora em vir para dar tempo a que muitos se arrependam, não é isso? E como será quando ele vier, papai? Bem, não será como a primeira vez sendo nenê, mas será como o rei. Vamos ler outra vez, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Que coisa tremenda, papai! Mas é preciso alguma coisa mais. Quando ele vier em glória a buscar os seus, todos os seus filhos terão que dar conta do que têm feito depois de tê-lo deixado entrar em seus corações. E aos que não creram, papai, que lhes acontecerá? É como já lemos. Não haverá para eles glória, nem gozo, nem alegria. Só tristeza e choro para sempre. Você não gostaria de agradecer ao Senhor por saber que está salva? Gostaria sim. Senhor Jesus, graças te dou porque morreste na cruz por mim. Graças te dou porque limpaste o meu coração. Amém. Quando se fizer chamar, quando se fizer chamar, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Jesus contou a história do rei que celebrou as bodas de seu filho. Naqueles dias as festas reais eram muito pomposas. O rei mesmo fazia as provisões para que todos viessem decentemente trajados. As indumentárias eram ricamente adornadas com ouro e joias muito preciosas. Todos os que viessem para a festa deviam entrar no salão nobre, envergando a vestimenta de núpcias fornecida pelo rei. Todos foram convidados para a festa. Vinde que tudo está preparado, foi a mensagem real. A única condição era estarem preparados. As portas abriram-se e os convidados começaram a entrar, enquanto se ouvia as lindas músicas preparadas para a ocasião. Mas lá entre a multidão havia um homem que não estava com vestimenta de núpcias. Provavelmente ele pensava que a sua roupa seria bastante. O salão estava de um brilho maravilhoso. Todas as vestimentas cintilavam, apresentando uma beleza incomparável. Havia alegria geral, exceto o homem cuja veste não apresentava brilho algum. Sentiu-se envergonhado. A sua roupa, que ele pensava adequada para a festa, agora parecia mulambos sujos. Pensou e disse a si mesmo: antes eu não tivesse sido tão cabeçudo e orgulhoso. Antes eu tivesse aceito a indumentária nupcial que tão graciosamente me foi oferecida. Que situação terrível para mim. Eu espero que o rei não me veja. Parece que todos estão olhando para mim. Sinto-me despido diante desta multidão. O rei entra em glória e majestade. Olha diretamente para o homem sem vestidos nupciais e diz-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupciais? O homem emudeceu. Ele não tinha uma só desculpa, pois havia tido muitas oportunidades para se preparar, mas não aproveitou-as. O rei ordena que ele seja amarrado de pés e mãos e seja lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Ai, eu não me preparei, não me preparei, ai, não me preparei. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno
e todas as gentes que se esquecem de Deus. Esta história nos avisa de que, quando Jesus vier, ele encontrará muitos que querem ir ao céu, mas não pelo caminho que é Cristo. Rejeitam a indumentária da justiça de Cristo e por isto se vão à perdição. Jesus diz: vigiai, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. O chorar não salva, mesmo lagrimar sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar-me a mim. O chorar não salva, pois Jesus que padeceu sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. Obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar. Obras não me salvam. Orações não salvam, apesar do seu fervor. Petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam, pois Jesus que padeceu sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois Jesus que padeceu sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pode assim salvar-me. Quando uma criança nasce em um lar rico, embora seja herdeira de terras, riquezas e de autoridade, antes de poder gozá-las e antes mesmo de poder entender tudo quanto lhe pertence, precisa crescer. Isso também acontece com um novo cristão. Quando uma pessoa se arrepende de seu pecado e confia em Jesus para salvá-lo, naquele momento nasce de novo. Nasce espiritualmente na família de Deus. Todo infante precisa sentir amor paternal. O Pai Celeste o manifesta ao dar a certeza da salvação. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se filhos,
então herdeiros. Quando um crente sente-se desanimado, o diabo vem e pergunta: você ainda se sente salvo? Ora, graças a Deus que a salvação não depende de sentimentos mutáveis, mas da imutável palavra de Deus. Imediatamente após o nascimento, um nenê precisa respirar. Para o crente, isso significa oração. Em qualquer lugar, a qualquer hora, o crente pode falar com seu pai. À destra de Deus está o Salvador, o mesmo que experimentou todas as nossas provações. Ele tem compaixão de nós, e se lhe pedirmos, ele nos ajudará em tempos de tentação. Não espere até vir a tentação para orar. Tem ainda vícios provenientes da vida velha? Então ore sobre isso cada vez que pensar neles, e não somente quando eles lhe pareçam atrair. Aqui está uma promessa de auxílio. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nenhuma criança pode crescer sem alimento. Primeiro leite e mais tarde alimento sólido. Isto o crente tem na Bíblia. O crente precisa lê-la, ouvir-a ensinada e então pensar nela cada dia. Uma criança também precisa de exercício para crescer forte. O crente pode receber exercício espiritual por obediência e testemunho. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o apóstolo Paulo escreveu: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Se um crente cair em pecado, o que acontece? Assim como uma criança suja precisa ser lavado. O Pai Celestial se entristece e desagrada, mas tem prometido: se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmãos, prossigamos para a maturidade e para as riquezas de nossa herança em Cristo. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, se tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Com a vaidade desejas pindar, seu sangue tem poder, se tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, se tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus.
Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Milhares de anos passados, depois que Deus criou os céus e a terra, Ele criou o homem e a mulher para viverem neste mundo. Mas um dia Satanás os tentou e eles caíram em pecado. Desobedeceram a Deus e transmitiram a morte a todos nós. Deus então olhou para este mundo e viu que todos estavam perdidos. Prometeu enviar um Salvador. O seu povo esperou por muitos séculos, até que chegou o tempo em que Deus o visitou, com a sua salvação na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Todos vós já sabeis que ele nasceu da Virgem Maria. O menino Jesus cresceu como muitos de vós, mas com a grande vantagem de não ter uma só mancha do pecado na sua alma. Era obediente aos seus pais aqui na terra, mas sabia que o seu verdadeiro pai era Deus e que depois de terminar a sua missão aqui, voltaria para o céu para estar com ele para sempre. Aos 30 anos, ele começou o seu ministério público. Foi batizado com água e com o Espírito Santo e poder. Depois disto, ele passou 40 dias e 40 noites no monte, sendo tentado por Satanás, que mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e suas glórias, e depois disse a Jesus: tudo isto é meu porque me foi entregue. Se tu te prostrares e me adorares, tudo será teu. Quereis saber qual foi a resposta de Jesus? Vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Depois destas vitórias sobre Satanás, Jesus passou cerca de 3 anos viajando, pregando o evangelho com os seus discípulos, curando os cegos, os aleijados, os leprosos e toda a sorte de enfermidades e ressuscitando os mortos. Jesus também amava muito as criancinhas. Ele as tomava em seus braços e as abençoava. Ele disse: deixai que as criancinhas venham a mim e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Naqueles dias muitos creram nele e foram salvos. Mas muitos o invejaram e o perseguiram. Prenderam-no, cuspiram no seu rosto, o esbofetearam, o arrastaram pela cidade de Jerusalém, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e depois o crucificaram, pregando seus pés e mãos no madeiro. Mas enquanto faziam isto, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados. Depois sepultaram a Jesus, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Oh, como seus discípulos ficaram alegres. Agora eles correram a toda pressa para avisar aos outros. 40 dias depois ele deu adeus aos seus amados discípulos e uma nuvem o levou para o céu, onde foi preparar um lugar lindo para nós, os seus filhos. Ele disse que breve voltará para buscar a sua igreja, para estar com ele para sempre. Não quereis ir com Jesus naquele dia? Ele diz: eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se o amardes de todo o coração, ele vos levará consigo à glória.
Nunca ninguém veio do além para revelar ao homem o seu mistério impenetrável. Uma só exceção existe, a pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Visto que somente Jesus Cristo conhece o além-túmulo, ele é o único em condições de falar com autoridade sobre o que existe além desta vida. Desejo focalizar nesta mensagem a história do rico e Lázaro, contada por Jesus no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, e que projeta luz intensa sobre a vida além da morte. Acompanhemos, pois, as revelações que Jesus nos faz, a fim de que firmemos sobre tão importante assunto ideias acertadas e deste modo nos preparemos devidamente para essa viagem inevitável para a eternidade. A primeira verdade que se evidencia na história do rico e Lázaro é a de que os homens, depois que partem desta vida, continuam em estado de plena consciência. A alma continua em plena atividade no além. O que cessa é a vida do corpo somente. O rico continuou pensando, falando e se lembrando. A outra verdade que se patenteia nesta narrativa de Jesus é a de que existem dois estados para a alma e dois somente. Ao morrer, o homem passa a viver uma vida de gozo ou de tormento. O mendigo foi levado para o seio de Abraão, expressão usada pelos judeus para significar o céu, enquanto que o rico foi para o Hades, onde estava em tormentos. A ideia de um lugar intermediário em que o homem se purifique para depois entrar no céu, ou de uma série de existências que o homem tenha de viver para ir se aperfeiçoando até atingir a bem-aventurança eterna, essas ideias são inteiramente estranhas ao ensino das Escrituras Sagradas. A Bíblia categoricamente afirma que não há oportunidade após a morte, que o estado dos mortos não pode ser modificado. Foi isso que o rico pretendeu, mas sua petição foi rejeitada. Jesus deixou claro também nessa história que os mortos não podem se comunicar com os vivos. Ao implorar a Abraão que mandasse Lázaro à casa de seus irmãos, para que não fossem igualmente àquele lugar de tormento, a resposta veio incisiva: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, eles possuem a Escritura Sagrada, e esta é a revelação final de Deus aos homens. Nenhuma outra revelação poderá ser acrescentada, seja de espíritos desencarnados, seja de autoridades eclesiásticas. A palavra de Deus é a única fonte a que podemos recorrer se desejamos conhecer as realidades eternas. Ao concluir, desejo lembrar ao meu prezado ouvinte que um dia terá de partir para a eternidade. Sua alma terá um destino de bem-aventurança como a de Lázaro ou de tormento como a do rico. O que vai decidir o destino da tua alma é a atitude que assumires para com Jesus Cristo e a salvação que realizou por ti na cruz do Calvário. Crê, pois, no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Papai, por que não me fala sobre a ressurreição? Pois não, querida. Venha sentar-se perto de mim. Assim, depois que Jesus morreu na cruz, os seus amigos que estavam lá baixaram seu corpo e o puseram numa cova ali perto. Depois taparam-no com uma pedra. Então os inimigos de Jesus puseram soldados para tomar conta do túmulo. E por quê, hein? Porque Jesus havia dito que voltaria a viver. No dia seguinte ninguém foi ao sepulcro, porque era sábado e os judeus não saíam. Porém, no domingo pela manhã, bem cedinho, algumas mulheres, amigas de Jesus, foram ao sepulcro. Enquanto iam pelo caminho, perguntavam entre si quem as ajudaria a tirar a pedra. Mas antes de chegarem, um anjo do Senhor desceu do céu e houve um grande terremoto. Ele tirou a pedra e sentou-se sobre ela. Os guardas ficaram tão assustados que caíram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que buscam a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como lhes havia dito. Venham e vejam o lugar onde o haviam posto. Vão depressa e digam a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E alguém viu ele depois? Sim, ele apareceu muitas vezes a seus amigos. Na noite do mesmo dia em que ressuscitou, enquanto seus amigos estavam em uma sala fechada,
Jesus apareceu no meio deles. Mandou que eles o tocassem e também mostrou-lhes as feridas das mãos e do lado. E onde ele está agora, papai? Está no céu. Escute o que diz a Bíblia. Deus operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, não só no presente século, mas também no vindouro. E ele ainda se lembra de nós? Claro que se lembra. Ouça o que ele disse. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. E como é o céu, paizinho? É um lugar onde não há doença, nem dor, nem tristeza. Só alegria e felicidade. Nem entra ali nada de mal, como mentira, roubo, desobediência. Só entrarão lá os que tiverem seus nomes escritos no grande livro da vida. E o que devo fazer para ter o meu nome ali? Deve crer que Deus castigou a Jesus em seu lugar, quando ele morreu na cruz, e que ele já vive para salvá-la. Deve pedir-lhe que perdoe seus pecados e limpe seu coração de toda maldade. Ele o fará se você lhe pedir. Quer fazê-lo? Quero sim. Senhor Jesus, eu creio em Ti e Te aceito no meu coração. Eu Te dou graças porque vives para salvar-me. Perdoa os meus pecados e faz-me Tua filha. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nome bom, doce
doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nosso incomparável Jesus, ouvi o que Ele fez por nós. Ele revestiu-se de carne humana para que nós nos revestíssemos de sua natureza divina. Ele fez-se filho do homem para que nós fôssemos filhos de Deus. Desceu dos céus, onde os rios nunca gelam, onde a tempestade não penetra, onde a saraiva não destrói e as flores nunca murcham. Não se precisa telefonar aos médicos em favor dos doentes, porque enfermidade ali não existe. Nos céus não há coveiros e nem cemitério, porque a morte não penetra lá. O nascimento de Cristo foi contrário às leis da natureza. Jesus foi criado em lar pobre, viveu na humildade e não tinha onde reclinar a cabeça. Nunca cursou uma universidade. Seus pais eram inconspícuos e sem projeção social ou política. José era simples carpinteiro. Na sua infância, ele assombrou Herodes, o Grande. Aos 12 anos, interrogou e confundiu os doutores. Em sua virilidade, mudou o curso da natureza. Curou as multidões sem precisar de medicina e não exigiu pagamento pelo seu trabalho. Nunca atravessou a fronteira do seu pequeno país, senão uma vez na sua infância. Jesus nunca escreveu um livro. Entretanto, todas as livrarias que existem hoje não caberiam os livros que se escrevessem acerca da sua pessoa divina. Nunca compôs uma música de hino. Contudo, ele tem fornecido mais cânticos do que todas as canções populares. Ele nunca fundou um colégio, mas os seus discípulos são muito mais numerosos do que todos os estudantes das instituições de ensino. Nunca cursou numa escola de medicina. Entretanto, tem curado mais corações e corpos quebrantados do que todos os médicos em todos os tempos. Ele nunca comandou um exército, nunca treinou um soldado, nunca atirou com um fuzil. Todavia, nenhum líder neste mundo congregou em torno de si tantos voluntários que estão sob as suas ordens. Nenhum poder deste mundo jamais pôde vencer a sua milícia. Os rebeldes se rendem sem que seja preciso disparar um tiro. Sim, este é nosso adorável Jesus, que nos salvou e te salva também, amigo, se tu o amares de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Recebe-o como teu Salvador e experimentarás o gozo da vida eterna. Gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. O Senhor Jesus realizou logo ao alvorecer do seu ministério galileu o grande milagre da multiplicação de pães e peixes. Alimentou milhares de pessoas e 12 cestos cheios foram recolhidos das sobras. Quando o povo viu o milagre que Jesus fizera, dizia: Este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. O mestre, porém, percebendo que o intento das massas era constituí-lo rei à força, retirou-se para o monte sozinho. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram nas barcas e foram a Cafarnaum em procura de Jesus. Depois de o terem achado no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes milagres,
mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Eles lhe perguntaram: que havemos de fazer para praticar as obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe, pois: que milagre operas tu para que o vejamos e te creiamos? Que fazes tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Então o Senhor Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, nunca jamais terá sede. Mas muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Nisto muitos de seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras da vida eterna. O discipulado cristão tem um preço a pagar. Significa colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, acima dos negócios, acima das relações familiares, acima das distinções raciais, cerimoniais, sociais, acima dos prazeres da terra, acima de instituições, acima de tudo. Significa cumprir o que o Mestre ordenou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa, afinal, seguir o Mestre, às vezes pelo vale da sombra da morte, outras vezes subindo a encosta do Getsemane, onde o suor se transforma em sangue, ou para o Calvário, onde somos esmagados. Mas devemos segui-lo com resolução e coragem, na firmeza de Apocalipse 2:10. Sê fiel, ainda que te seja necessário morrer, e eu te darei a coroa da vida. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue se verti e posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Aqui vivi por ti, com muito de sabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes
tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor, é livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Qual é o propósito da existência do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Isto significa viver uma vida que ajude os outros e agrade a Deus. Significa ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você for um crente, sabe que é salvo pela graça, mediante a fé. Mas mesmo assim, você é criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas como é isso possível? Antes de ser salvo, você não podia agradar a Deus, e ainda não o pode fazê-lo. Porém, Deus lhe tem dado o necessário para dar fruto para a sua glória. É a sua própria vida em você. Toda a vida provém do interior. Jesus descreveu isso assim: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo não produz o fruto, somente o dá. Ele é produzido pela vida da videira, expressando-se através do ramo. Jesus diz que somos como um galho, e é sua vida circulando através de nós que produz o fruto que glorifica a Deus. Há, porém, várias coisas que impedem o dar fruto, a pior das quais é o pecado. O pecado é como um veneno, que não somente mata o fruto, mas põe o galho em perigo, pois impede a circulação do suco vivente. Um outro impedimento para se dar fruto é a autossuficiência, o tentar agradar a Deus por seus próprios esforços, ou o orgulhar-se do fruto que Cristo tenha produzido por sua instrumentalidade. Outro impedimento nos é indicado na parábola de Jesus, a do semeador e a semente. Uma parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos são os cuidados desta vida, o engano da riqueza e dos prazeres deste mundo. Estas coisas não são necessariamente pecado, mas podem frustrar o plano de Deus de dar fruto. Finalmente, folhas demais também são um impedimento para se dar fruto. É por isso que uma parreira é podada. O que há de errado com as folhas? Nada, exceto que elas subtraem energia que é destinada ao propósito primário da existência dos galhos. O bom é frequentemente inimigo do melhor. Quando nosso Pai Celestial poda seus galhos, às vezes lança fora aquele que nos é mais querido. Não resista, nem se ressinta com isto, pois Ele quer que você dê mais fruto e fruto que permaneça.